E foi muito bom. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela já está no meu coração há alguns meses. Eu estava até falando para a Magna, né? Vou citar porque não é nada demais, Magna. Estou citando o teu nome. Ela fala assim, Ana, todo dia Deus fala comigo, porque todo dia eu leio a Bíblia. Não é assim, gente? Depois ela se desculpou, falou assim, ai, parece que eu estou sendo prepotente. Eu, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que quem prega é pior. Porque quando você lê a Bíblia, quem prega, você lê e já pensa numa pregação. Não é assim, Luli? É assim comigo também. Fico com o sermão na mente, você prega para você daqui a pouquinho... E essa palavra que eu vou ler hoje, que está em Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. Está comigo já há meses. Comigo há meses. E eu falei, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou pregar lá na igreja. E eu pude falar dela um pouquinho na casa da Emily, na última reunião que nós tivemos ali. Eu pude falar um pouquinho dela e hoje aprove ao Senhor poder trazer essa palavra aqui. E eu queria que você tivesse com o teu coração muito aberto, porque essa palavra, ela mexe um pouquinho com a gente, sobre que terreno é você, que terra é você, que coração é você. Né? A gente aqui entende que eu não podia... A gente, às vezes, está na igreja e pensa, fulano tinha que estar aqui, né, para ouvir. Se fulano não está aqui, é você que está aqui, você vai ouvir. Se Deus te dá uma oportunidade, você prega para fulano. Se você não tiver oportunidade, é porque é a palavra para você. Porque Deus, Ele vai falando com a gente o tempo todo, e Ele vai nos confrontando o tempo todo. Então, assim, para não ficar nas minhas palavras, essa palavra, né, a parábola do semeador, só para a gente dar uma introdução antes de ler, a parábola está nos 3 evangelhos sinótipos. Vou dar uma aula um pouquinho para a gente aqui. Sinótipos são os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos parecidos. O evangelho de João já é um evangelho diferente, ele revela Cristo mesmo. Mas Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinótipos, que são muito parecidos. Tem muitas parábolas que estão, como essa, que estão nos 3. Tem parábolas que estão em um, como na saída de Jerusalém, na outra palavra, na entrada de Jerusalém, parece pela visão ali do quem escreveu, mas essa parábola do semeador está nos 3, chamados evangelhos sinótipos. Isso é uma coisa só para a gente poder ter o conhecimento. E a gente vai estar lendo, então, Mateus do 13, do 1 ao 9, a princípio, você vai deixar aberto, depois a gente vai para o 19, versículo 19 do mesmo texto. Vamos lá? Diz assim, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e o espinho cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, e a outro por 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só até aí, depois a gente vai ler o 19 em diante. Para a gente poder entender, Jesus ele tinha o costume de trazer uma palavra sempre em forma de história. Quando ele está falando de coisas ali, do que ele está falando, aquela região que Jesus vivia, que Jesus pregava, que era a Galileia, que era deserto, que era o lugar ali, naquelas mediações, a cultura daquele lugar era em cima da pesca e era em cima da agricultura. Era em cima de pescar e era em cima de plantar. Jesus não está falando nada que aquele povo não conhecesse. A gente hoje tem um pouquinho de dificuldade de entender sobre plantio, porque a gente é urbano. A gente não é rural. Mas quem já veio da roça, quem já ficou um pouquinho na roça, sabe como é essa questão de você plantar. A gente hoje, por hobby, a gente tem uma hortinha em casa. Por hobby. Por que por hobby? Porque se a plantinha não nascer, você vai ali no sacolão e você compra teu alface, você compra teu tomate, você não depende daquela horta para comer.
Mas o povo rural, eles tanto têm que plantar, como eles têm que comer do que plantou. Porque eles passam fome, se não for assim. Então, eles têm que ter criação de bichos, galinha, animais que vêm para ser abatidos mesmo, e tem as plantações, dependendo do terreno, eles plantam mandioca, batata e outras coisas mais, hortaliças. E, dependendo da situação de crescimento deles, eles conseguem ainda vender para poder ter lucro daquilo. Então, o que Jesus está falando ali é uma coisa que o pessoal sabia muito bem. Só que, como a gente aqui vive como uma plantação como hobby, esses dias mesmo, eu comprei uns vasinhos, e eu falei, eu vou plantar umas plantinhas de alimento lá para casa. Aí eu fui ali em Bangu, naquela loja que abriu nova, ali perto da Jacinta Alcides, comprei 25 quilos de terra, trouxe na minha moto. Aí comprei hortelã, já plantado, cebolinha. Ganhei de uma amiga da academia tomilho e plantei umas 7 coisinhas lá. Repolho, eu acho que tem couve. Só que até agora o que brotou foi só o pimentão está brotando, a couve está brotando e tem um outro lá que está querendo brotar. Os outros não brotaram ainda. E as outras, tomilho, estava lá, estou molhando, aquela coisa, fica ali naquela ansiedade, né, da planta nascer. E a gente, se não der, amém, eu tentei, comprei terra boa. Mas só que quando a Bíblia fala daqui, ele fala de uma responsabilidade da pessoa que tinha um terreno, ela tinha. Fala de um semeador. Quem é o semeador nessa história aqui? Quem semeia aqui? A gente não. Jesus aqui, na parábola, né? O semeador, a palavra, né? Depois nós somos os semeadores, sim. Está certo essa colocação. Mas era uma responsabilidade muito grande para você ter lucro ou você ter comida no teu plantio. Só que o semeador, o agricultor, ele não preparava todo o caminho. Ele preparava a terra dele, não é assim, gente? Ele preparava, ele arava, tem as épocas para as plantas. A época tal, da época tal é bom para isso, a época tal, da época tal é bom para aquilo. Não é assim que funciona. Ele preparava uma terra em específico, só que a Bíblia conta que quando o semeador saiu a semear, era no comum ter tipo um alforjezinho, que as sementes ficavam. Conforme ele foi andando, teve sementes que caíram pelo caminho. Na terra que não era para plantar. Caiu, pegou. Tinham 200 sementes, caiu umas 7 sementes ali, mais 8 sementes no caminho. Aí conta que ele veio andando, porque por onde ele andava com aquela semente caiu numa parte que era a segunda parte era o quê? Beira do caminho, pedregais, passou pelas aquelas pedras, aquela parte rochosa, caiu também semente ali. Tudo bem. Daí chegou num outro lugar que a semente caiu nos espinhos, até chegar no lugar que ele preparou para que a semente fosse plantada naquele lugar. Então, são 4 terrenos que a gente vê claramente que Jesus está nos explicando que a palavra é pregada a todo mundo. A palavra é lançada a todo mundo. Não tem quem fala assim, mas eu nunca ouvi falar ou eu nunca entendi. É para a gente entender que a palavra, mesmo que foi sem querer, porque quando ele está vindo pelo caminho, à beira do caminho, quando caiu nos pedregais, quando caiu nos espinhos, mesmo que seja sem querer, a semente caiu. E a semente, ela começou a frutificar. É o que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Devido às circunstâncias da terra, não foi para frente. Mas ela foi semeada. Amém, igreja? Então, vamos continuar aqui, Luli, fazendo um favor. Vamos ler do 10 mesmo em diante. Versículo 10, olha aqui. 13, 10. Fala assim, ó. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que ele falas por parábolas? Por que você fala por parábolas? Versículo 11. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem,
nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Então, os discípulos acercaram Jesus e falaram assim: por que você conta sempre por parábola? A gente queria uma coisa mais direta. A gente queria ouvir. Aí Jesus, ele tinha sempre essa oportunidade com os seus discípulos de trazer uma explicação. Quando a gente começa a ler o versículo 13, fala que ele estava rodeado de uma grande multidão. Então, no meio daquela multidão, tinha gente à beira do caminho, sim. Tinha gente no meio dos pedregais, tinha gente no meio dos espinhos e tinha terra boa. No meio daquela multidão, tinha aí esses 4 tipos de pessoas. No meio da nossa congregação, no meio da nossa igreja, no meio das nossas igrejas, existem essas pessoas também. Existem os que estão à beira do caminho, existem os que estão nos pedregais, existem os que estão nos espinhos, e existem os que têm terra boa. Então, aqueles que, de certa forma, quiseram ouvir a Jesus de mais perto, Jesus falou assim: você está dando a revelação, o entendimento do que eu quero falar sobre essa parábola. Porque eu falo por parábola para que eles não entendam. De quem Jesus estava falando? Falava dos religiosos, falavam daqueles que queriam manipular a religião da época, falavam daqueles que queriam acusá-los de alguma coisa, falavam daqueles que estavam longe da presença de Deus, falavam daqueles que talvez tenham comido do pão, tenham comido do peixinho e estavam ali esperando mais uma multiplicação. Vocês estão entendendo? Não é assim hoje, gente. Hoje não é assim que funciona. Quantas pessoas vêm para Cristo por causa do bem que conseguiu, ou que quer conseguir, ou porque foi curado, ou porque quer uma cura, não vem de todo o coração. Mas glória a Deus, porque Deus tem a maneira dele chamar. Não estou aqui eu para julgar, para falar, mas que o nosso coração entenda que o que Deus tem para nós é muito além. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá, versículo 19, vamos começar a entender o que ele está falando? A primeira terra que ele está falando aí, ó. 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Se lembra do semeador vindo? Ele puxou um pouquinho de semente para chegar no lugar que ele queria chegar, mas sementes caíram onde? Na beira do caminho. Quem são esses? São os que não entendem. Mas, gente, eu fui buscar, né? A gente estava lá no casamento, eu estava lá no casamento, eu estava passando para o caderno que estava aqui na minha cabeça, porque eu já estava com essa palavra, e eu fui passar para o caderno e falei: entendimento. A Bíblia fala tanto de entendimento, mas eu queria falar de 2 entendimentos. Vamos para o primeiro, Luli, fazendo favor. Gênesis 3:6. 2 tipos de entendimento. Porque fala que estão à beira do caminho, fala que eles não entendem. A palavra foi pregada e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Olha o que Gênesis 3:6 fala. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando eu parei para preparar, para escrever isso, eu falei: gente, então não existe entendimento. Porque vocês não sabem. Pensam comigo, o mundo não tem entendimento? Pensa no entendimento do mundo. A mulher, ela quis esse entendimento do mundo, não foi isso que está falando ali? E viu a mulher que a árvore era boa para quê? Para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Que entendimento é esse? Porque os que estão na beira do caminho, eles não entenderam o cerne da palavra. Eles não entenderam o que Deus tem para nós. Mas que eles entendem algumas coisas, eles entendem. Mas só que eles falam assim: não, essa palavra eu não quero. Renunciar a mim eu não quero. Matar a minha carne eu não quero. Deixar minhas coisas para servir ao Senhor eu não quero. Porque há entendimento. E eu falo uma coisa, gente, que é interessante. Muitas pessoas, eu até às vezes converso isso com a Salete. Por que muitos homens, principalmente, não querem vir para Cristo? A primeira coisa que eles falam: vou ter que largar minha cervejinha,
Não é assim, gente? Eu vou ter que largar o meu biricutico lá da rua? Porque, sabe, eles têm entendimento que aqui é sério. Ou não tem? Tem. Só que eles não querem abrir mão. A mulher, por um acaso, olhou para aquela árvore e falou, é boa para dar entendimento. Só que você sabe o final dessa história. Dava entendimento para o inferno. Outro texto que eu achei também, que tem relação com esse, é Salmo 14, versículo 2 e 3. Salmo 14, versículo 2 e 3. Diz assim, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o quê? Entendimento e buscasse a quem? A Deus, versículo 3. Desviaram-se todos, juntamente se desfizeram, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, entendimento há, mas não é entendimento segundo Deus. O mundo há entendimento. A semente é lançada e cai na beira do caminho, só que no entendimento humano não se encaixa. Como assim? A Bíblia está falando, o semeador está semeando o quê? A palavra. A semente é a palavra, o semeador é o próprio Cristo. A semente é boa, o semeador é bom, certo? Os dois são bons. Não tem erros neles. Pensa em Jesus, não pensa em você, não. Não tem erro na semente e não tem erro no semeador. Porque vocês sabem, para quem sabe mexer um pouquinho com planta, a semente ela tem que estar curtida, não é isso? Você não pode plantar qualquer semente. Dependendo da semente, você tem que deixar secar. Porque uma semente, para ela frutificar, ela tem que morrer, né? Ela meio seca, você planta ela na terra, ela morre para nascer. Não fica uma semente grande. Ela morre, nasce um brotinho, e daquele brotinho vem a árvore, vem os frutos, tudo conforme tem que acontecer. Então, a semente, ela é boa e o semeador, ele é bom. O ruim são os lugares que a semente cai. Outro versículo também que traz um pouquinho de entendimento sobre esse entendimento do mundo, Salmo 32, versículo 9. Não sejais, olha como que Davi fala aí, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Quando Davi estava confessando os seus pecados diante do Senhor, aí parece que a própria voz profética, né, falando, não seja como a mula, Davi, não seja como o cavalo que precisa do cabresto, né, para dar entendimento. A gente, nesse mundo, o entendimento que a gente tem do mundo é um entendimento igual ao de um animal, que precisa de cabresto, que precisa de alguém que guie. Mas o entendimento segundo Deus, Salmo 119, 169, é diferente. Olha o que diz. Salmo 119, versículo 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme? Então, não é conforme o mundo. Vocês estão entendendo a diferença do entendimento? Então, por que acontece aqui nesse caminho? Por que o Satanás arrebata o que eles nem entenderam? Porque foi um entendimento segundo o mundo, foi um entendimento segundo o que eles achavam. Agora, quando nós temos entendimento conforme a palavra, em nós é frutificado isso. E para terminar, Provérbios 2,6, dessa parte, né? Provérbios 2,6, foi o único que eu separei, algumas coisas que eu achei interessantes sobre esse entendimento. Porque o Senhor dá sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, quando essa semente cai numa terra em que eles não entendem, é porque não entenderam a palavra. Satanás vem, ó, pega. Acabou. Esse é uma terra. A segunda terra eu acho bem interessante. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 20. O que foi semeado em pedregais, cheio de pedra, é o que ouve a palavra. E logo recebe com o quê, gente? Com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa do quê? Da palavra, logo se ofende. Olha como é diferente. À beira do caminho, nada, eles nem entendem. Mas o segundo, eles até ouvem. Eu até escrevi aqui, ó, ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. O que traz sustento a uma planta é a raiz. Aí eu sempre lembro, só quem tem raiz suporta o que eu suporto. Sempre lembro dessa música.
Só quem tem raiz, aguenta. Tá, então, cantei. Eu sempre lembro dessa música, porque só tem quem tem raiz, não é suporte que eu suportei, mas no sentido de você ter substância. É engraçado sobre a questão da raiz, que dizem que esqueci, chinês, é aquele... Não é o bonsai, não, aquele que é... Ai, meu Deus, o pessoal bota muito em festa junina. Bambu. Bambu chinês, ele fica pequenininho durante 5 anos, pequenininho. Ele não desenvolve quase nada. Depois de 5 anos, ele cresce numa velocidade assustadora. Aí foram fazer uma pesquisa. Descobriram que ele não cresceu para cima. Ele cresceu para baixo. E quando ele encontra, né, as partes... É redundante, eu sei. Cresceu para baixo é redundante. Mas conforme ele encontra os lençóis, né, de águas que ficam embaixo, ele consegue a substância e ele cresce muito. Cresce rápido. A gente plantou lá em casa 2 abacates, né? Um abacate foi plantamos a mudinha, né? Um abacate foi a Salete que deu e outro abacate foi minha mãe que deu. Minha mãe acho que me deu o caroço e a Salete acho que deu brotado. Se lembra, Sal? Eu não sei qual que eu botei na frente e atrás. O da frente, eu botei na mesma época de lá atrás. O da frente cresceu assustadoramente. Deve ter sido o teu. Até minha vizinha ficou doida um dia, estava meia cachaçada. Ela, ô vizinha, deixa eu falar contigo aí. Essa árvore aí, ela estava aí ontem. A gente ficou rindo, porque ela falou, ela não estava aí ontem. Eu falei, estava, porque a árvore cresceu muito rápido mesmo. E a gente conseguiu comer 10 abacates dela. Abacate grande, não deu para trazer porque foi madurando aos poucos, mas eu acredito que na próxima vai dar até para a gente distribuir abacate. O de lá de trás está mirradinho. Aí, mirradinho, não cresceu. Esse não foi o teu. Ele está pequeno. Aí minha mãe falou assim, Ana, sabe por que esse aí não cresce? Porque aí atrás teve uma casa. O chão aí deve ser muito pobre. Mas a tamareira que eu plantei do lado está enorme. Aquela tamareira que vocês viram lá em casa. Porque a tamareira é um lugar para lugar seco. Lá, a fruta do conde, lá que a Lúlia amou a fruta do conde, nem tinha comido, deu 5 frutinhos. A graviola está com 6 frutas. A graviola do outro lado está com 6. As plantas mesmo, mas o abacate está lá. Eu não sei qual é o problema do abacate. A mangueira também está pequenininha, que a gente fez um pomar lá em casa, né? Está lá, pequenininha. A semente, ela é boa. Eu fui lá e eu plantei a maioria delas. Dudu plantou umas lá também. E umas deram e outras não deram. Qual é o erro? Aqui, quando fala de pedregais, é exatamente isso. Existem terras que são muito boas. Se você plantar coisa no meio das pedras, realmente fica muito difícil. A pedra não deixa a planta desenvolver. Só se for cacto. Inclusive, tem a fruta do cacto, que é... Qual o nome, gente? Pitaia. Eu comi, que a Neinha mandou um pedaço para mim. É engraçada, né? Eu não tinha comido ela ainda, a pitaia. Experimentei esses dias. Tem um gosto de água de coco, cheio de sementinha, meio crocante. Eu sei que é R$29, gente, o quilo, não é isso, nega? É caro, que dá. Mas no pedregal, gente, não tem. Mas o que acontece com essa pessoa aqui? Ela ouve a palavra. Ela recebe com alegria. Quantos você conhece que não foi assim? Existem pessoas que é assim. Não tem raiz, não tem substância. Agora pense em você, se você não é assim, se eu não sou assim. Não é ninguém acusando ninguém, é para a gente revisar nosso coração. Eu sou muito alegre aqui com a igreja, porque a igreja tem isso, tem aquilo outro. Eu sou muito alegre aqui com a igreja, porque não tem aquilo, não tem aquilo. Não, seja alegre pelo que você ouve e aquilo que está conseguindo ser mudado dentro de você. Porque o do Pedregais, aqui fala, e chegando a angústia e a perseguição por conta da palavra, logo se ofende. Quantos não se ofende por causa da palavra? Chega a perseguição, chega a angústia, por causa da palavra. Aquelas coisinhas que você ouve, mas você não é crente. Não é isso que a gente ouve, gente? Mas você não é serva do Senhor. Até muda, né? Vive na igreja orando e agora agindo dessa forma. E muitos se ofendem. E não tendo raiz, saem. E eu costumo falar que essa saída é muito ruim para você conseguir voltar. Para ir para o mundo é um pulo. Para voltar para a presença de Deus é uma guerra. Não é assim? A gente está aqui,
A gente é acusado, a gente fala muita besteira sobre nós, pessoas de fora. Quando você vai para lá, as pessoas falam, Ana, fulano de tal é da igreja, mas vai nas festas, bebe todas. Ana, bebe todas. Eu falo para ele, não é melhor tu sair da igreja, não. Eu ouvi no capeta falando. Não é melhor tu sair da igreja, não, viver desse jeito. Eu falei, pior que dá bom, mau testemunho, estou falando para ela, né? E existem muitos assim, gente, que está aqui, se veste bonitinho de crente, que está lá fora, se veste bonitinho de mundo. E não é isso que Deus nos chamou. Não é dessa maneira. A terceira terra, vamos lá ler junto? 22. E o que foi semeado entre os espinhos, olha como que é bem parecido. Entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, eu acho isso muito forte, gente. Eu acho que esse é o pior. Eu acho esse pior. Porque ele ouve também a palavra. Tanto a segunda terra como a terceira terra, né, aqui, eles ouvem a palavra. Mas esse fala que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não é forte isso? Porque ouvem, tem entendimento. Porque quando não ouve, não tem entendimento. Foi aquela primeira parte que nós falamos. Se ouviu, teve algum entendimento, certo? Entendeu alguma coisa. Viu que o lugar não era lá, que o lugar é aqui. Viu que não dá para viver sem o Senhor Jesus. Viu que sem Jesus não dá. Ainda canta a música, sem Jesus não dá, não dá. Ainda canta a musiquinha que sem Jesus não dá para ficar. Mas, o que acontece? Eu até escrevi aqui. Mas os cuidados desse mundo. Gente, o que é cuidados desse mundo? Eu fiquei pensando. O que é cuidados desse mundo? Tem gente que vive para o trabalho. Vocês sabiam disso? Tem gente que vive para casa. Tem gente que vive para os filhos. Para os maridos. Eu me lembro de uma amiga minha, que ela falava assim, eu não posso frequentar a igreja, porque só se meu marido quiser ir. Porque quando meu marido não quer ir, eu tenho que acompanhar ele nas bebidas, senão ele bebe demais. Aí depois eu fiquei sabendo das histórias que ele, além de beber demais, ele fazia as ruaças dele. É uma escolha, não é? Ela serviu, preferiu, ela escolheu o marido. Pastora, mas não é assim? Presta bem atenção. Os cuidados deste mundo. A salvação ela é individual. Cada um vai ser cobrado naquilo que houve, naquilo que tem. Se vocês fossem pensar aqui, Kátia não estaria aqui, Neinha não estaria aqui, Magna não estaria aqui, Salete não estaria aqui. Estariam? Margarete, muito tempo não estaria aqui. Henrique ainda falava assim, tu não vai para a igreja hoje não? Né, Henrique? Estava zoando? Meu Deus. Você não vai para a igreja não? Porque o homem sábio sabe que o lugar da mulher é na igreja, porque sabe que é a mulher que está ouvindo a palavra de Deus. Mas tem pessoas que abrem mão. Ah, não, eu tenho que ficar. Eu tenho que botar meus filhos no cristal, o meu trabalho, não, porque é a minha vida, porque os cuidados com o meu corpo. Né? Hoje está muito em evidência isso, cuidado com o corpo, porque a igreja vai falar que se eu fizer isso é pecado. Não, gente, cuidados desse mundo, e esse mundo aqui, tudo vai acabar. Você pode ficar magra, você pode ter o cabelo mais bonito, você pode ter o corpo mais magro, sei lá o que for, falando de magreza, mas tantas outras coisas, tudo passa. A tua casa você embeleza hoje, daqui a pouquinho você tem que limpá-la de novo. Você pinta hoje, daqui a um ano você não vai pintar de novo para tu ver, não. A gente aqui está feliz da vida com a obra, mas lá em cima está caindo. Tem que botar o telhado lá de cima. E depois que botar o telhado lá de cima, outras manutenções vão ter que ser feitas, porque aqui tudo acaba. O corpo envelhece, os dentes caem. Tudo. Essa semana eu passei por um processo lá no cirurgia no dente, de 2 implantes. Nossa, que troço. Henrique falou que quase trabalhou nessa área, né, Henrique? Coisa horrível, gente. Fica com a cara inchada. Aí, não pode, a doutora para mim, repouso, ficar 15 dias sem cantar. Posso nem rir que dói. 15 dias sem cantar, não fazer nada dentro de casa.
A gente estava lá na primeira noite dormindo, aquele barulhinho de chuva delicioso. Quem gosta de dormir com barulhinho de chuva? Foi lindo, né? Aquele barulhinho de chuva, aí Dudu acorda de madrugada, Cristina, a caixa está vazando água na sala. Que além do barulho da chuva, a caixa d'água rachou lá em cima. Aí vazou pelo buraco da sala, molhou o sofá, molhou as coisas, tudo assim, ó, tudo molhado, tudo aquela água, aquela lama. E a gente assim olhando, eu falei assim, então, né, tem que ficar de repouso. E Dudu corre para lá e corre para cá. Fomos comprar caixa, e eu correndo, comprando caixa, trazendo caixa, passando um pano lá no chão e a cara inchando. Aí eu mandei foto para a doutora, que ela falou, manda foto que eu tenho que ver como vai ter um inchaço. Passou ela um monte de remédio, que gasta remédio. E eu tomando remédio, falei, Jesus, como que vai ser isso? E assim, no outro dia, ontem, sábado, tive que ir lá no mercado, Rafael foi comigo, tá? Ele foi liberado aqui da obra para ir lá comigo, mas é peso, é moto. Fui fazer entrega sexta-feira de moto, igual uma doida, e balançando assim. A gente, às vezes, nem planeja que vai ficar de uma forma, fica, porque tudo aqui acaba, gente. Daqui a pouquinho o dente vai colocar aqui 8 meses para botar um implante ainda. Uma grana para botar. Vai cair. Quando eu morrer, vai ficar lá os dentinhos lá na caveira. Mas o que Deus ele quer falar com a gente isso? A gente vai cuidar das coisas que a gente tem que cuidar aqui? Sim, não estou falando para ninguém ser relaxado. Cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde, cuida da sua aparência, aquilo que te faz bem. Como uma comida gostosa, não tem aquela coisa assim, hoje eu vou comer uma comida boa. Mas a gente pode cuidar das coisas, só que busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus fala desse texto de Mateus 6, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber e pelo que haver de vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisa? Comer, beber e vestir. O que te dá mais ansiedade? É comer, beber e vestir? Fala, seja sincero. O que te traz mais ansiedade é comer, beber e vestir? Você está sem comida, você está sem bebida, você está sem roupa? Não é isso. O que traz mais ansiedade para a gente são outras coisas? É o cartão de crédito que a gente estourou? Gastou mais do que podia? É a obra que a gente nem tem dinheiro para fazer e quer fazer? Estou dando um exemplo. É aquilo que eu vi que a irmã tem e eu tenho que ter? Não é assim, gente. São os cuidados desse mundo. A Magna está com uma blusa verde, que eu amo verde, né, Magna? Está com uma blusa verde. Meu sonho é ter uma blusa verde. Vai lá eu me endividar amanhã para comprar uma blusa igual da Magna, com um negocinho aqui, ó, bonitinho. Essa aqui, ó, fofinho, eu gosto. Vai eu me endividar para comprar, porque se a Magna tem, ela não é melhor do que eu. Eu tenho que ter. Isso é cuidados desse mundo. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, eu não preciso. Ah, mas eu tenho que ter. Você não tem? Está vivo até hoje? Você não precisa. Pensa aí no que você não tem e você quer ter. Quando você tiver necessidade, você vai comprar? E vai ser uma bênção na tua vida que você vai valorizar, porque realmente eu precisava daquilo? Tem coisas que a gente tem que a gente nem precisa e compra. E se endivida. Isso são os cuidados desse mundo. Ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução da riqueza. Essa sedução da riqueza tem a ver com isso também. Até, abra para mim aí, Luli, fazendo um favor. 1 João 2, do 15 ao 17. Evangelho, né? Não, Evangelho não, a carta. 1 João, do 15 ao 17. Olha o que fala. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha como ele vai fazer uma questão, uma alusão a que Eva falou lá, que a gente leu em Gênesis 3,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que ele fala no versículo 16. Volta aí para mim, Luli. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Os desejos fortes da carne, os desejos fortes dos olhos
e a soberba da vida. Vamos lá para Gênesis 3,16. Olha que vocês vão ver que é parecido. É 6, amor, desculpa. 6. 3, 6. Isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para quê? Para se comer. Concupiscência da carne. Come, você alimenta a carne. Era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Vocês estão entendendo? Ela tomou e comeu. Então, se a gente está aqui, a gente está suscetível a tudo isso. Você vai chegar um momento da tua vida que tu entra em crise. Eu estou falando porque eu entro em crise às vezes. Às vezes eu falo, Deus, por que, que o ímpio tem tudo e a gente não tem? Deus, por que está acontecendo isso na vida do fulano e não está acontecendo na minha vida? Sou só eu, gente. Não é assim que a gente vive? Mas aí eu lembro, eu vou igual o Salmo de Asaf, o Salmo 73. Aí eu penso no fim deles. Não, a minha terra é lá na glória. Enquanto eu estou aqui, eu vou correr atrás, vou trabalhar, eu vou fazer as coisas. Se eu puder dar um melhor conforto para a minha família, sim. Se eu puder comprar um carro melhor, sim. Por que não? Se eu puder passear, viajar, sim. Se eu puder comer uma comida boa, pelo menos uma vez por mês, ir no restaurante, no Outback, amém, igreja, que eu tenho que ir lá no Outback, ainda não fui. Amém, não tem pecado nenhum. Só que o meu coração não está nisso. Porque também, se eu não puder comer, como a gente conversa muito, né, Sal e Evelyn, já teve tempos de muita picanha, já teve tempo de falta de picanha. Aí a Salete ficou me zoando, pastora, nesse carnaval, a gente comeu tanta carne que eu estava até desacostumado. É se alegrar, gente, com tudo. É saber viver. Mas não foi fácil quando parou. Até pelas circunstâncias com que pararam, né? Mas Deus nos ajuda a viver em tudo. Só que se a gente viver querendo ser seduzido pelas riquezas desse mundo, a tua fé vai ser sufocada. Você vai perder o foco. Você vai perder o que Deus tem para você. E para a gente já chegar no final, esses são os que caem sobre o espinho. O quarto terreno que eu creio, em nome de Jesus, que é meu coração, que é o teu coração, amém, igreja? Fala aqui, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, pensa bem, é aquela terra que o semeador, o agricultor, preparou, passou arado, não tem aquela coisa do arado? Aquele que tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Ele passou arado, ele preparou, ele colocou aquelas compostagens, preparou aquela terra com aquelas compostagens que as meninas conhecem, né, que deixa a terra mais enriquecida. Ou a Marlete aqui ia falar, pastora, essa goiabeira deu fruto porque eu botei cinza. Só a gente sabe o que a gente passava quando a gente chegava aqui na hora do ensaio. Saía daqui fedendo a fogueira, que ela botava o fogo aqui para botar cinza na goiabeira. Mas a gente comeu muita goiaba, né? A cinza é muito boa. A gente saía daqui tudo fumegante. Mas ela falou, sabe por quê, pastora? Porque bota cinza, pastora. Porque quem mexe com terra sabe o que é bom. Cinza, ossos também, né? Osso farelado. Aquele negócio que tem de nitrogênio, potássio, não sei o quê também. Né? Humus de minhoca. Essa boa terra é aquela terra que foi preparada para isso. Foi preparada para ter essa semente lá, para que essa semente dê fruto. Aí aqui conta que, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Olha a diferença. É o que ouve, é o que compreende, é o que dá fruto. Vou ler novamente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, é o que compreende a palavra, é o que dá fruto. Então, não tem como ficar só na primeira, sem entendimento. Não tem como ficar só na segunda, que eu escrevi. Deixa eu ler aqui. Ouve a palavra e recebe com alegria. Não tem como ficar só na terceira. Ouve a palavra. Tem que ficar na quarta. Ouvir a palavra, compreender a palavra e dar fruto. Vocês estão entendendo? Ouvir, compreender e dar fruto. Mas eu quero que vocês observem outra coisa. Existe diferença em quem dá fruto. Olha o que fala aí. Há uns que produz 100, há outros 60 e há outros 30. Estão entendendo? Todos dão fruto, certo? Só que uns dão 100. Fácil. Outros dão 60.
Outros dão 30, mas aqui não tem nenhum que fala que não dá. Todos têm que dar fruto. Cada um no seu quadrado, cada um na sua maneira, cada um do seu jeito, mas dá fruto. Não se compare a outra pessoa. Ah, mas a fulana dá mais fruto do que eu. Talvez ela seja de 100. Ah, mas fulano dá menos fruto que eu. Talvez ela seja de 30. Você está entendendo? Não se compare, não crie disputa, não queira provar nada para ninguém, não prove nada para ninguém. Ah, mas eu tenho que provar para o pastor que eu estou trabalhando. Não precisa provar para o pastor dos céus te vê. E aquele que te vê em secreto te recompensará. Faça a obra, faça aquilo que recebeu. Você é boa terra, foi investido tempo em você. Foi investido adubos, humus, fogueira santa. Foi colocado esterco em você, colocado muitas coisas em você para que esse fruto venha. E o que acontece quando a gente lê até outros textos, fala que durante um tempo, se a árvore ela não dá fruto, o agricultor vem e poda. Poda é uma coisa, né? Tira aqueles galinhos que não estão ali, tão meio sobressalentes. Quando ela passa algum tempo que ela não dá fruto, mesmo depois da poda, o agricultor corta. E ai daqueles que são cortados. Entendeu? Ai daqueles que são cortados. Que não seja assim com a gente. Para a gente terminar, eu queria ler o Salmo 92, versículo 12 e 15. Foi o versículo que Deus me deu na época que, antes da casa começar, o Senhor falou, o nome será casa. E eu lembrei desse texto essa semana, e conforme eu estava preparando essa palavra, eu queria ler com a igreja, antes da gente cantar o último louvor. Tá, o horário está bom, graças a Deus. Salmo 92, 12 ao 15. 12 ao 15. Queria que você grifasse na tua Bíblia e gravasse no teu coração. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão? Ainda darão? Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então, aqui não tem desculpa. Fala que até na velhice ainda darão fruto. Então, não tem como eu dizer que eu não tenho, mas eu já estou com quase 40, estou 48 anos, eu estou com 40, tá, e lá vai fumaça, estou com 50, eu estou com 50 e tal. Eu não posso, ainda não tenho vigor. Gente, todos ainda, quando há vida, há propósito, quando há propósito, há frutos para serem gerados. Deus me chamou, Deus te chamou, investiu em você, investiu em mim, para que a gente dê frutos e frutos que permaneçam para a glória dele. Não se compare com outros, não ache melhor do que o outro, não se acha pior do que os outros. Apenas cumpra o teu chamado. Apenas faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E assim nós estamos plantados nessa casa que o Senhor nos deu, casa por nome, casa espiritual. E o Senhor tem nos chamado para dar frutos e frutos que permaneçam. Uma coisa que me chamou a atenção no texto que a Evelyn leu, que fala assim, uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Por que Deus nos deu família? Porque Deus nos deu pessoas para a gente contar. Uma geração vai contar para outra geração. Dudu, de vez em quando, está contando aqui as histórias de vovô, que veio lá de Portugal, com a dona Adelaide. Saiu até um informativo da Igreja Presbiteriana, informando isso, que a Igreja Presbiteriana de Bangu nasceu na casa da dona Adelaide. E uma geração está contando para outra geração que a dona Adelaide é muito boa, que o seu Manuel Fernandes era muito legal. Não, contando que houve conversão, houve transformação. Ali a palavra de Deus entrou no coração deles e na varanda da casa deles nasceu uma igreja. Que daquela igreja de presbiteriana ali de Bangu, nasceram a presbiteriana de Rio da Prata, nasceram a presbiteriana de Vila Terra Brasil, que é daqui, e teve mais 2 igrejas que nasceram dali. Padre Miguel. Uma casa que se abriu para pregar a palavra. Dona Adelaide não sabia nem ler.
Ela tinha um carrinho de feira que andava na rua e pregava a palavra, tímida, e pregava. O seu Manuel nem sabia ler. Ele lê, quando ele caiu, que o bicho mordeu a perna, que ele caiu da escada, que ele teve que ficar acamado, a mulher deixava a Bíblia lá, ele jogava a Bíblia longe, xingava ela de tudo quanto é nome. Teve um dia que ele abriu lá em Mateus capítulo 5, foi ler as bem-aventuranças, não sabia ler, iletrado, mas leu as bem-aventuranças, se converteu. Vocês estão entendendo? E essa história é contada de geração em geração. Outro dia, a Rafael estava fazendo uma árvore genealógica, a Luli também perguntando qual é o nome de quem para fazer aquela árvore genealógica, porque uma geração vai contar a outra geração as maravilhas do Senhor. Crie história para contar histórias. Histórias em Deus, para dar frutos para a glória do Senhor. Existem famílias, assim, inteiras, que se converteram por causa de história da família, de verdade, porque conta uma história contando, sendo passado. Não, porque fulano era da igreja tal. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, fulano estava tão bem. Estava tão bem, gente. Quem está tão bem, sai. Quem está tão bem, sai daqui para ir para outra igreja, como aconteceu com algumas pessoas aqui. Quem está com o Senhor, não consegue ficar longe do Senhor. Pode até, não gostei do estilo lá daquela igreja, acho lá assim, meio assim, agitado, acho lá meio assim, vou para... Não tem, está no Senhor. Agora, quem sai e vai para outro caminho, será que teve raiz de verdade? Ouve com alegria. Aqui a gente viu, ouve com alegria. Mas vem os cuidados do mundo. Ouve, é bonito o cântico, é bonita a música. Se for uma igreja aprazível, aquela igreja bem estruturada, ar-condicionada, aquele som envolvente, que bom. Quando você entra assim, o coração chega... Porque existe hoje, tem técnicas para fazer da igreja um teatro. Já foi em teatro? Já foi num concerto? Naquela cúpula? Eu nunca fui, não. Eu já veio pela televisão. Aquela cúpula é tudo aquilo. Aquela cúpula que tem, que a orquestra fica ali, é para envolver todo o ambiente. Tem como fazer. Tem como. A gente aqui, vocês vão ver que vai melhorar muito a questão do som. Porque vai fechar a igreja, vai vir menos barulho lá de fora. A gente está com a mesa boa, a gente está com o microfone bom, o som vai ficando envolvente, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Um violão afinado, uma voz boa, não é suficiente. Tem que ouvir a palavra, tem que compreender a palavra e tem que dar 100, 60 e 30, mas tem que dar fruto. Amém?